Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Paolo e hoje a gente vai falar sobre como é que a gente aprende, né, a calcular e a estimar o valor de uma moeda. Então, basicamente, a gente fica ouvindo falar, o cara chega no YouTube, né, e diz assim: não, porque essa moeda vai cortar 3, 4, 5 zeros. E a gente precisa tomar cuidado quando a gente escuta esse tipo de coisa, porque às vezes existem muitas falácias que criam expectativas que não vão ser atendidas. Então, o nosso objetivo hoje é a gente entender de uma vez por todas como a gente faz esse cálculo, como a gente consegue estimar, por exemplo, Baby Doge. Como a gente, Baby Doge vai cortar um zero, dois zeros, três zeros, cinco zeros? Bem, a gente vai fazer as contas e a gente vai aprender a fazer as contas e no final você vai conseguir projetar o seu alvo e o quanto você tem para ganhar, por exemplo. Então, primeiro passo, né, que a gente tem que fazer, a gente tem essa planilha aqui e a gente vai entender nessa planilha que nessa calculadora de preço, por exemplo, a gente tem que ter alguns itens. Então a gente tem que ter, por exemplo, aqui, separei para facilitar a conta, né? Então aqui a gente consegue calcular, por exemplo, se eu tenho 1 bilhão de tokens, então aqui 5, aí aqui do lado bilhões, então eu fiz uma matemática aqui para facilitar e a gente não ter que ficar contando um monte de zero nesse vídeo, beleza? Então só para fins didáticos eu fiz separação. Agora, a coisa mais importante que a gente tem que entender é o market cap, porque a captação total de mercado é que vai dizer o quanto eu posso ganhar, o quanto vai valorizar essa moeda, até quanto o valor dela pode chegar. E uma outra coisa que está intimamente ligada com o market cap, com a captação de mercado, é o seu supply, a quantidade de moedas disponível no mercado para a gente negociar. Então aquilo que já foi queimado, aquilo que foi excluído, isso aí vai embora, a gente não conta. A gente só pode contar todo aquele valor que está disponível para circulação. Por exemplo, no caso da Baby Doge, foram inicialmente lançados 424 trilhões de tokens, mas ela é uma moeda deflacionária, então existem as queimas, todo início do mês os desenvolvedores fazem uma queima grande, né? Então a gente já está esperando aqui a próxima queima entre 3 e 4 trilhões de tokens, fazendo com que essa moeda deflacionária fique cada vez mais valorizada. Então essa que é a pegada. E Paolo, como é que eu faço a conta do preço da moeda? É bem simples. A primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar o market cap, toda a captação de mercado e vai dividir pelo supply, pela quantidade de tokens disponíveis. Tá bom. E aonde eu encontro essa informação? Você pode tanto no CoinMarketCap, ou você pode vir aqui no CoinGecko. Eu gosto muito do CoinGecko, porque ele é mais atualizado, atualiza mais rápido, é um pouquinho mais confiável. A gente teve alguns problemas bem chatinhos, né, com o CoinMarketCap ultimamente, então eu acho esse cara aqui mais confiável. E aqui, ó, na captação de mercado, ele fala pra gente que a gente tem aqui 512 milhões de dólares de captação de mercado para Baby Doge. Beleza, e a outra informação que a gente precisa é o fornecimento circulante, de aproximadamente aqui 159 quatrilhões de tokens. E eu simplesmente pego esses números e transporto para a minha planilha. Então, minha captação de mercado 512 milhões e meu total circulante 159 quatrilhões. E para eu descobrir o preço da moeda, o que eu faço? Vou dividir o captação de mercado pelo total circulante. E isso aqui, pessoal, vai me entregar este valor. Então, em 32,17. Então, por exemplo, se eu tenho 1 bilhão de tokens, 1 bilhão de tokens está valendo 3,22 dólares no mercado. Simples assim. Então, Paolo, se eu quiser saber o quanto eu tenho, eu vou olhar na minha carteira, né? Exatamente, você olha na sua carteira. Mas, para fins didáticos, vamos supor que você tem aqui 50 bilhões de tokens. Então, 50 bilhões de tokens quer dizer que você tem 160 dólares hoje a valorização de todas as suas moedas, de todos os seus tokens. E a gente escuta muito falar cortar um zero, ganhar um zero. Cortar um zero quer dizer, pessoal, então se ela tivesse saído ali de 0001 e cortasse um zero, ela ia ficar só 001 multiplicando por 10 o seu valor. Então a gente pode assumir para fins didáticos que cortar um zero equivale mais ou menos a multiplicar por 10 o capital. Então olha só que coisa bacana.
Então, se você tem 50 bilhões de tokens hoje da Baby Doge, você tem um valor de mercado de aproximadamente 160 dólares. E aí, Paulo, se esse valor hoje multiplicar por 10, quanto é que eu vou fazer com Baby Doge? Então, se esse valor aqui multiplicar por 10, então com a Baby Doge, você vai chegar aqui, ó, num total de 512 milhões vezes 5, a gente vai ter 5 bilhões de captação. E com esses 5 bilhões de captação, os seus 160 dólares passam a valer 1.600 dólares. Tá, Paulo, mas eu quero mais. E se ela cortar 2 zeros, quanto eu vou ter com os meus 50 bilhões de tokens? Então, você vai chegar a 16 mil dólares. Mas para você chegar a 16 mil dólares, a gente vai precisar que a captação total de mercado esteja por volta de 51 bilhões de dólares. Isso não é exatamente impossível, mas no cenário atual eu vou dizer que é um pouco difícil, talvez, da gente chegar. No mundo cripto, assim, nada é impossível, tá, pessoal? Mas, assim, tudo aponta para que 50 bilhões seja um valor, assim, alto para uma moeda meme como a Baby Doge alcançar numa possível listagem da Binance. Então, se no futuro as queimas continuarem, a hype continuar e assim, a moeda encontrar outras funcionalidades para sobreviver e se integrar ao ecossistema, bacana, vai dar bom, e simplesmente a gente vai conseguir chegar nesse valor e de repente até valores maiores. Mas assim, talvez seja ingenuidade da nossa parte acreditar que ela vá chegar a 50, 60, 70, 100 bilhões numa possível listagem na Binance. Então, só para a gente ter uma ideia, vamos chegar aqui na CoinGecko para a gente ver aqui a lista das moedas. Então, por exemplo, hoje o Bitcoin aqui, ele tem uma captação de 800 bilhões, é um valor interessante. Mas a BNB, por exemplo, tem 66 bilhões. Então, para que a gente chegasse hoje e multiplicasse o capital por 100 da Baby Doge para cortar 2 zeros, a gente teria que se aproximar aqui de se tornar a quinta maior moeda na captação de hoje. Como no mercado cripto nada é impossível, isso pode ser que aconteça, mas é um pouco improvável. E só lembrando que isso não é uma recomendação de investimento, esse vídeo ele tem fins exclusivamente educacionais. Você pega essa informação, faz a sua análise e você simplesmente toma a decisão de como você vai cuidar do seu próprio investimento, que você é total responsável pelo seu dinheiro. Beleza. Então, hoje a gente, para sair de 500 milhões para bater 51 bilhões, a gente precisa multiplicar toda a captação de mercado por 100. Paulo, mas e se a gente queimar muita moeda, não é possível? Mas a gente não tem previsibilidade de queimar tanta moeda assim até o final do ano. Devemos queimar ali algo em torno de 40, 50, 4 milhões de tokens até o final do ano, mas mesmo assim ainda é muito chão, porque se ficar ainda 1 quatrilhão é um supply gigantesco. E isso não é um problema porque a moeda é deflacionária, mas é só para a gente manter os pés no chão e não criar uma expectativa que o mercado não possa atender. Então, pessoal, recapitulando, como é que a gente faz o cálculo de quanto vai valer uma moeda? Muito simples, eu preciso ter a captação de mercado, depois eu preciso ter o total circulante e eu divido a captação de mercado pelo total circulante. Se você quiser essa planilha, simplesmente comenta aqui embaixo dizendo que você quer essa planilha, que eu vou providenciar de colocar esse cara no Drive, em algum lugar onde você possa baixar e compartilhar e entender um pouco mais como é que funciona. Ainda vou dar uma melhoradinha nela para que você possa colocar outros ativos e fazer uma coisa legal. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha aproveitado, bons investimentos e que essa semana seja extremamente lucrativa e seja estritamente saudável para você e para toda a sua família. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!